Sabe aquele momento em que você descobre que tudo que você acreditava era mentira? Pois é, eu tive esse momento aos 60 anos. E olha que eu achava que já tinha visto de tudo nessa vida. Tava eu sentado na sala, depois de ter voltado do banco. A moça do caixa tinha me entregado uns papéis que eu pedi, sabe? Extratos dos últimos 6 meses. Não costumo pedir essas coisas, mas uns amigos tinham me alertado para ficar esperto com as contas. Fernando, eles falaram, na nossa idade a gente tem que tomar cuidado. E eu, como um idiota, achava que não precisava. Quando abri aqueles papéis, meu coração quase parou. Não pelo que estava escrito, mas pelo que aquilo significava. Transferências. Dezenas delas. Todas para a mesma conta. E todas autorizadas pela minha filha, a Clarice. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem direito. Depois que minha esposa faleceu há uns 12 anos, fiquei meio perdido, sabe? A casa ficou grande demais. O silêncio pesado demais. Foi quando a Clarice apareceu com aquela proposta toda. Bonitinha. Pai, deixa eu te ajudar com as contas. Você não precisa se preocupar com essas coisas chatas. Eu cuido de tudo para você. E eu, que burro, achei aquilo maravilhoso. Minha filhinha querendo me ajudar, querendo aliviar meu fardo. Dei procuração para ela, acesso às contas, tudo. Clarice é responsável, eu pensava. Ela sempre foi certinha, sempre foi uma filha exemplar. Por anos eu vivi nessa ilusão. Ela vinha me visitar uma vez por semana, sempre. Com aquele sorriso meigo, sempre perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Pai, tá tudo bem com o dinheiro? Precisa de mais alguma coisa no mercado? E eu, todo feliz, agradecia a preocupação dela. O que eu não sabia é que cada vez que ela perguntava isso, ela já tinha tirado mais um pedaço do que era meu. Cada visita era uma encenação, uma pantomima, elaborada para me manter mansinho enquanto ela esvaziava minhas contas. Quando vi aqueles extratos, fiquei paralisado. Não conseguia nem processar direito. Eram transferências de 5 mil, 10 mil, às vezes até 15 mil reais. E não era só uma ou duas, não. Eram dezenas delas, espalhadas por meses e meses. Fiz as contas ali mesmo, tremendo. Mais de 200 mil reais. 200 mil. Dinheiro que eu juntei a vida inteira trabalhando, economizando, me privando de coisas. E minha própria filha tinha levado embora, devagarzinho, como quem não quer nada. Minha primeira reação foi negar. Deve ter algum engano, eu pensei. Talvez ela tivesse investido para mim, talvez tivesse guardado em algum lugar seguro. Mas no fundo mesmo, eu já sabia a verdade. Só não queria aceitar. Fiquei 3 dias sem dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles números, aquelas transferências, aquela traição escancarada no papel. E o pior, via o rosto da Clarice sorrindo para mim, dizendo que me amava, que estava cuidando de mim. No 4º dia, tomei coragem e liguei para ela. Minha mão tremia quando disquei o número. Quando ela atendeu, com aquela voz doce de sempre, quase desabei. Mas me segurei. Clarice, eu falei, tentando manter a voz firme, preciso conversar com você sobre umas coisas. Pode vir aqui hoje. Ela hesitou. Pela primeira vez em todos esses anos, ela hesitou. Hoje tá difícil, pai. Tenho uns compromissos importantes. Que tal amanhã? Não, eu insisti. Precisa ser hoje. É importante. Teve uma pausa longa do outro lado da linha. Então ela suspirou. Tá bom, pai. Eu passo aí depois do almoço. Aquelas horas de espera foram as mais longas da minha vida. Arrumei os extratos na mesa da sala, deixei tudo organizadinho. Cada papel era uma prova, cada
Número era uma punhalada. Mas eu precisava ver a cara dela quando confrontasse com aquilo. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Abri a porta e lá estava ela, com aquele sorriso que sempre derretia meu coração. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu consegui ver além do sorriso. Consegui ver a falsidade, a manipulação, a ganância. Oi, pai, ela disse, me dando um beijo no rosto. Tá tudo bem? Você parece cansado. Entra, eu falei, sem responder a pergunta dela. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ela entrou e seguiu para a sala. Quando viu os papéis espalhados na mesa, vi ela engolir seco. A cor sumiu do rosto dela num instante. Pai, o que é isso? Ela perguntou, mas a voz dela estava diferente. Tava tensa. Defensiva. Você sabe muito bem o que é, eu respondi. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Acho que era a calma que vem depois da tempestade, sabe? Quando você já chorou tanto que não tem mais lágrimas. Ela se aproximou da mesa, pegou um dos extratos, fingiu que estava lendo. Mas eu via que ela não estava processando nada. Tava só ganhando tempo para inventar alguma desculpa. Pai, eu posso explicar. Ela começou. Pode explicar como você roubou mais de R$200 mil de mim? Eu interrompi. Pode explicar como você olhou na minha cara todos esses anos, fingindo que me amava, fingindo que estava me ajudando, enquanto me roubava. Ela começou a chorar. Aquelas lágrimas bonitas, dramáticas, que ela sempre usava quando queria alguma coisa. Mas dessa vez não funcionou. Eu tinha acabado de descobrir que ela era uma atriz consumada, e aquelas lágrimas eram só mais uma cena. Pai, eu precisava. Ela soluçou. Você não entende. Minha vida estava um caos, eu estava com dívidas, o Rodrigo perdeu o emprego, a gente ia perder tudo. E você achou que a solução era me roubar? Eu perguntei. Você não pensou em conversar comigo? Em pedir ajuda de verdade? Em vez disso, você preferiu me tratar como um idiota senil que não ia perceber. Não é assim, pai, ela protestou. Eu ia devolver tudo. Era só um empréstimo. Temporário, eu juro. Um empréstimo, eu ri, mas era uma risada amarga, sem alegria. Clarice, empréstimo é quando você pede permissão. Isso aqui se chama roubo. E você vem fazendo isso há mais de 2 anos. Ela caiu no sofá, chorando mais alto agora. Parte de mim queria consolá-la, abraçar-la, dizer que estava tudo bem. Mas eu não podia, porque não estava tudo bem. E nunca mais ia estar. O que você vai fazer? Ela perguntou entre soluços. Vai me denunciar? Vai me botar na cadeia? Eu tinha pensado muito sobre isso nos últimos dias. Muito mesmo. Parte de mim queria sim, queria justiça, queria que ela pagasse pelo que fez. Mas ela era minha filha, meu sangue. E apesar de tudo, eu ainda a amava. Não, eu falei finalmente. Não vou te denunciar, mas você vai me devolver cada centavo que pegou. Não sei como, não sei quando, mas você vai devolver. Ela assentiu desesperadamente. Sim, pai. Eu prometo, eu juro que vou devolver tudo. E tem mais, eu continuei. A procuração tá cancelada. O acesso às minhas contas tá revogado. Você não vai mais ter nada a ver com meu dinheiro. Aliás, você não vai mais ter muito a ver comigo. Pai, não, ela gritou. Por favor, não me afasta de você. Eu sei que errei, mas eu posso consertar. Deixa eu provar que posso ser diferente. Clarice, eu disse, e minha voz finalmente quebrou. Você não só pegou meu dinheiro. Você pegou minha confiança, meu amor, minha paz. Você me fez
Questionar cada momento que passamos juntos nesses últimos anos. Cada sorriso, cada abraço, cada eu te amo. Tudo era mentira. Não era mentira, ela insistiu. Eu te amo, pai. Eu sempre te amei. Amor não rouba, eu respondi simplesmente. Amor não engana. Amor não manipula. O que você fez comigo não foi amor. Foi traição pura e simples. Ela ficou ali, chorando, implorando, mas eu não mudei de ideia. Quando ela finalmente saiu, eu tranquei a porta e desabei no chão. Chorei como não chorava desde que perdi minha esposa. Mas dessa vez, não estava chorando pela morte de alguém. Estava chorando pela morte de uma ilusão. Nos dias seguintes, tomei todas as providências legais. Cancelei a procuração. Mudei senhas, tranquei tudo que ela poderia ter acesso. Fui até um advogado e fiz um acordo formal. Ela teria 5 anos para me devolver o dinheiro, com juros mínimos. Se não cumprisse, eu tomaria medidas legais. Mas a verdade é que o dinheiro era o de menos. O que realmente doía era a traição. Era saber que durante anos eu fui enganado pela pessoa que eu mais amava no mundo. Era perceber que cada vez que ela dizia eu te amo, pai, ela estava mentindo descaradamente na minha cara. Vocês devem estar pensando, Fernando, você foi muito bonzinho. Eu teria botado ela na cadeia. E talvez vocês tenham razão. Talvez eu devesse ter sido mais duro. Mas eu não conseguia. Ela ainda era minha filha, por mais que tivesse me machucado. Mas isso não significa que eu perdoei. Perdoar traição desse nível, isso é algo que eu não sei se consigo fazer. Talvez com tempo, talvez um dia. Mas não agora. Agora ainda dói demais. Alguns meses se passaram desde aquele dia. A Clarice tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens, cartas, até tentou aparecer aqui em casa. Mas eu mantive distância. Não estava pronto para vê-la, para ouvir mais desculpas, mais promessas vazias. Ela começou a fazer os pagamentos. Pequeninhos, é verdade. R$ 100 aqui, 200 ali. No ritmo que tá, vai levar muito mais que 5 anos para devolver tudo. Mas pelo menos é alguma coisa. Pelo menos mostra que ela tá tentando. Mas o que me incomoda é que eu não sei se ela tá fazendo isso por remorso verdadeiro ou só por medo das consequências legais. E essa dúvida me corrói por dentro. Uma coisa interessante aconteceu umas semanas atrás. Tava eu no mercado, fazendo minhas compras, quando encontrei uma velha amiga da família, a Marina, que conhece a Clarice desde pequena. Ela veio toda animada me cumprimentar. Fernando, que saudade! Como você tá? E a Clarice, como ela tá? Faz tempo que não vejo vocês dois juntos. Eu não sabia o que dizer. Não queria contar para ela toda aquela história sórdida. Então só dei uma resposta vaga. Ah, a gente tá meio distante ultimamente. Cada um com sua vida, sabe como é. Mas a Marina não era boba. Ela percebeu que tinha algo errado. Distante? Mas vocês sempre foram tão próximos. O que aconteceu? E ali, no meio do corredor do mercado, eu desabei. Contei tudo para ela. As transferências, o roubo, a traição. Falei chorando, sem me importar com quem pudesse estar ouvindo. A Marina me abraçou forte. Fernando, eu sinto tanto. Mas você sabe que fez a coisa certa, não sabe? Você se protegeu. E isso é importante. Mas ela é minha filha, eu respondi. Como eu posso simplesmente cortar ela da minha vida? Você não cortou ela da sua vida, a Marina disse. Você só colocou limites. E isso é saudável. Filho ou não, ninguém tem o direito de te tratar assim. As palavras dela ficaram comigo. Limites.
Era isso que eu tinha feito. Não tinha abandonado minha filha, mas tinha colocado limites necessários para minha própria sanidade e segurança. Mas mesmo assim, tem dias que são mais difíceis que outros. Tem dias que eu olho para as fotos antigas, da Clarice criança, e me pergunto onde foi que eu errei. Onde foi que a menina doce que eu criei se transformou em alguém capaz de me roubar descaradamente? Será que foi quando ela casou com o Rodrigo? Ele sempre me pareceu meio aproveitador, mas eu nunca quis interferir no casamento dela. Será que foi ele que a influenciou? Que botou essas ideias na cabeça dela? Ou será que ela sempre foi assim e eu que nunca quis ver? Será que eu fui um pai tão cego que ignorei todos os sinais? Porque agora, olhando para trás, eu consigo ver pequenas coisas que deviam ter me alertado. Tipo aquela vez que ela me pediu um empréstimo de R$ 5.000 para uma emergência e nunca me devolveu. Na época eu relevei, pensei, ela tá passando por dificuldades, não vou cobrar da minha filha. Mas será que aquilo não foi o começo? Será que ela não viu que eu era um alvo fácil? Ou aquela vez que ela insistiu tanto para eu dar procuração para ela? Na época, pareceu tão inocente, tão natural. Mas agora eu me pergunto, será que ela já estava planejando tudo desde então? Será que cada gesto de carinho era calculado? Essas perguntas me atormentam. Porque a verdade é que eu nunca vou ter respostas definitivas. Só a Clarice sabe o que realmente se passava na cabeça dela. E mesmo que ela me contasse, será que eu ia acreditar? Como confiar em alguém que já provou ser capaz de mentir olhando nos meus olhos? Uma coisa que aprendi nesse processo todo é que a gente nunca conhece alguém completamente. Mesmo as pessoas mais próximas podem nos surpreender, e nem sempre de forma positiva. A Clarice era minha filha, eu a criei, passei mais de 30 anos com ela, e ainda assim ela conseguiu me enganar por anos. E isso me deixou com medo, sabe? Medo de confiar em alguém de novo. Medo de deixar qualquer pessoa se aproximar demais. Porque se minha própria filha foi capaz de me trair assim, quem mais poderia fazer o mesmo? Mas ao mesmo tempo, eu não posso viver com medo. Não posso me trancar em casa e nunca mais confiar em ninguém. Isso não seria viver, seria apenas existir. Aos 60 anos, eu ainda tenho muita vida pela frente. Então eu comecei a sair mais. Comecei a frequentar um grupo de idosos no bairro. Conheci gente nova, fiz novos amigos. E sabe o que descobri? Que eu não tô sozinho. Tem muita gente da nossa idade que passou por situações parecidas. Tem o seu Alberto, que descobriu que o filho estava vendendo as coisas da casa dele, enquanto ele estava no hospital. Tem a dona Francisca, que foi manipulada pela nora para mudar o testamento. Tem o Paulo, que teve a casa invadida pelo próprio neto, viciado em drogas. Histórias tristes, todas elas. Mas de alguma forma, saber que eu não tô sozinho nessa dor me ajuda. E mais do que isso, ouvir como essas pessoas lidaram com suas situações me deu força para lidar com a minha. O seu Alberto, por exemplo, perdoou o filho depois de 2 anos. Não porque o filho mereceu, mas porque ele não queria carregar aquele rancor pro resto da vida. O ódio só machuca a gente mesmo, ele me disse. Eles fazem a merda, mas a gente que fica se corroendo por dentro. Já a dona Francisca foi no caminho oposto. Cortou relações completamente com a nora e com o filho que ficou do lado dela. Eu dei amor, dei carinho, dei tudo que podia, ela falou. E em troca recebi traição. Não mereço isso. Prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Cada um lidou de um jeito. E isso me fez perceber que não existe uma resposta certa. Não existe um manual de como reagir quando seu filho te trai. Cada um tem
que encontrar seu próprio caminho. E o meu caminho? Ainda tô descobrindo. Alguns dias eu penso em ligar para Clarice, em tentar reconstruir nossa relação. Outros dias eu olho para aqueles extratos, guardados na gaveta, e sinto a raiva voltando, queimando no peito. O que eu sei é que não vou voltar a ser aquele Fernando ingênuo de antes. Aquele que confiava cegamente, que achava que família era sagrada acima de tudo. Aprendi da forma mais dolorosa possível que até dentro da família pode existir traição, ganância, maldade. Mas também aprendi que eu sou mais forte do que imaginava. Que eu posso sobreviver a essa dor. Que eu posso reconstruir minha vida, mesmo aos 60 anos, mesmo depois de ter meu coração despedaçado pela pessoa que eu mais amava. Agora eu cuido das minhas próprias contas. Aprendi a mexer no internet banking. Aprendi a conferir extratos, aprendi a ser vigilante. Coisas que eu deveria ter aprendido há muito tempo, mas que sempre delegava para os outros. E sabe de uma coisa? Me sinto mais independente agora. Não tô mais à mercê de ninguém. Não preciso confiar cegamente em ninguém para cuidar do que é meu. Isso, de certa forma, é libertador. Claro que às vezes ainda sinto saudade daquela relação que eu tinha com a Clarice. Ou melhor, daquela relação que eu achava que tinha. Porque agora eu sei que aquilo tudo era uma ilusão. A verdadeira Clarice é aquela que me roubou, não aquela filha carinhosa que eu imaginava ter. E talvez seja isso que mais dói. Não é só o dinheiro que eu perdi. É a percepção de quem minha filha realmente é. É ter que aceitar que a pessoa que eu criei, que eu amei incondicionalmente, é capaz de me fazer tanto mal. Teve um momento, umas semanas atrás, que foi particularmente difícil. Era meu aniversário. 61 anos. Normalmente, a Clarice fazia uma festa. Convidava toda a família, fazia questão de comemorar. Mas esse ano, nada. Ela mandou uma mensagem de parabéns, só isso. E eu passei o dia sozinho em casa, olhando para as paredes, me sentindo completamente abandonado. Foi quando o seu Alberto ligou. Fernando, vem aqui em casa. Vamos fazer um churrasco, juntar a turma do grupo. Ninguém merece passar aniversário sozinho. E eu fui. E sabe o que aconteceu? Eles tinham preparado uma surpresa para mim. Bolo, guaraná, até uns presentinhos simples. E ali, cercado por aquelas pessoas que eu conhecia há poucos meses, eu me senti mais amado do que me sentia há anos. Porque aquele amor era verdadeiro. Não tinha segundas intenções, não tinha interesse no meu dinheiro. Era só um grupo de pessoas que genuinamente se importava umas com as outras. E naquele momento eu percebi algo importante. Família não é só sangue. Família é quem tá do seu lado quando você precisa. Família é quem te ama sem esperar nada em troca. E às vezes, essa família não são as pessoas que nasceram relacionadas com você, mas as que você escolhe ter na sua vida. A Clarice continua mandando os pagamentos. Pequenos, irregulares, mas continua. E às vezes ela manda mensagens junto. Pai, eu sinto muito. Eu te amo. Por favor, me perdoa. E eu leio essas mensagens, mas não respondo. Porque eu não sei o que dizer. Eu quero acreditar que ela realmente se arrepende. Quero acreditar que ela entendeu a gravidade do que fez. Mas ao mesmo tempo, tenho medo de ser enganado de novo. Talvez um dia eu consiga perdoar. Talvez um dia eu consiga olhar para ela sem sentir aquela dor no peito, aquela sensação de traição. Mas esse dia ainda não chegou. E eu não sei quando vai chegar ou se vai chegar. O que eu sei é que eu tomei uma decisão naquele dia, quando confrontei ela com os extratos. Tomei a decisão de me proteger, de colocar limites, de não aceitar ser tratado assim,
mesmo que fosse pela minha própria filha. E essa decisão, por mais dolorosa que tenha sido, foi a certa. Porque eu mereço respeito. Eu mereço ser tratado com dignidade. E se minha própria filha não consegue me dar isso, então eu preciso me afastar dela, pelo menos por enquanto. Tem gente que me julga, que fala que eu sou muito duro, que família tem que perdoar sempre, que sangue é mais importante que tudo. Mas essas pessoas não passaram pelo que eu passei. Não sentiram a dor de descobrir que foram enganadas por anos pela pessoa que mais amavam. E eu aprendi uma coisa importante: cada um sabe da dor que sente. Ninguém tem o direito de julgar como você reage a uma traição dessa magnitude. Porque no fim do dia, quem tem que viver com as consequências das suas decisões é você, não os outros. Então sim, eu tomei uma decisão. A decisão de me afastar. A decisão de me proteger. A decisão de não ser mais aquele velho bobo que acreditava em tudo que falavam para ele. E mesmo que doa, mesmo que às vezes eu sinta falta daquela ilusão de felicidade que eu tinha antes, eu sei que foi a decisão certa. Porque viver uma mentira é pior do que viver a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Agora, quando olho para o futuro, não sei exatamente o que vejo. Não sei se a Clarice e eu vamos nos reconciliar um dia. Não sei se ela vai conseguir me devolver todo o dinheiro. Não sei se eu vou conseguir confiar nela de novo. O que eu sei é que vou continuar vivendo. Vou continuar cuidando de mim, cercando-me de pessoas que realmente me amam, construindo uma nova vida para mim mesmo. Uma vida baseada na verdade, não em ilusões. E se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo é essa: cuidem-se. Não importa quem seja, não importa o quanto vocês amem a pessoa, não entreguem controle total das suas vidas para ninguém. Confiem. Sim. Ame. Sim. Mas sempre mantenham um olho aberto. Sempre confiram suas contas. Sempre prestem atenção nos sinais. Porque, infelizmente, a ganância pode transformar até as pessoas que a gente mais ama em estranhos. E se vocês descobrirem que foram traídos, como eu fui, saibam que vocês não estão sozinhos. Que dói, sim. Que vai doer por muito tempo. Mas que vocês vão sobreviver. Que vocês são mais fortes do que imaginam. E mais importante, saibam que vocês têm o direito de se proteger. Não importa quem seja que tenha te machucado, você tem o direito de colocar limites, de se afastar, de dizer não. Porque no final, a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. E se você não cuidar de si, ninguém vai cuidar. Então essa é minha história. A história de como descobri que minha filha me roubou durante anos. A história de como tomei a decisão mais difícil da minha vida. A história de como estou aprendendo a viver de novo, mesmo depois de ter meu coração partido. Não é uma história com final feliz. Pelo menos não ainda. Mas é uma história de sobrevivência, de resiliência, de aprender que mesmo aos 60 anos, a gente ainda pode começar de novo. E quem sabe, um dia, talvez a Clarice e eu possamos reconstruir alguma coisa. Não. Será a mesma relação de antes, isso é impossível. Mas talvez possamos construir algo novo. Algo baseado na honestidade, não em mentiras. Mas esse é um futuro distante. Por agora, eu tô focado em mim mesmo. Em curar minhas feridas. Em aprender a confiar de novo, mesmo que seja difícil. Em construir uma vida que seja verdadeira, não uma ilusão confortável. E vocês sabem o que mais? Eu tô conseguindo. Devagar, com tropeços, com dias ruins e dias bons. Mas eu tô conseguindo. E se eu consigo, vocês também conseguem. Então, para quem está passando por algo parecido, para quem descobriu que foi traído por alguém próximo,
Para quem tá se sentindo perdido e sozinho, você não tá sozinho. E você vai sobreviver. Você é mais forte do que pensa. E para Clarice, se ela um dia ouvir essa história, eu ainda não sei se posso te perdoar. Mas eu quero acreditar que você mudou. Quero acreditar que o arrependimento é real. E quem sabe, um dia, a gente possa conversar de verdade. Sem mentiras, sem fingimento. Mas até lá, eu vou continuar vivendo minha vida. Uma vida que agora é minha, de verdade. Não mais vivendo para agradar os outros, não mais sendo ingênuo. Mas sendo eu mesmo, com toda a força e dignidade que ainda tenho dentro de mim. Porque se tem uma coisa que essa experiência toda me ensinou é que a gente nunca é velho demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para tomar as rédeas da própria vida. E nunca, nunca mesmo, é errado se proteger, mesmo que seja de quem você ama. Então é isso. Minha história de traição, dor e recomeço. Não sei se ela vai ter um final feliz. Mas pelo menos agora é uma história honesta. E isso, por si só, já vale muito. Mas deixa eu voltar um pouco mais para vocês entenderem melhor toda essa situação. Quando comecei a investigar mais a fundo, depois de ver aqueles extratos, descobri coisas que me deixaram ainda mais chocado. Não eram só as transferências diretas. Tinha mais coisa. Por exemplo, ela tinha usado meu cartão de crédito. Compras absurdas que eu nunca fiz. Um sofá de R$7.000. Uma TV de 15.000, viagens que eu nunca fiz. Hotéis em cidades onde nunca estive. E tudo no meu nome, na minha fatura. Quando confrontei ela com isso também, sabe o que ela disse? Pai, eu ia te contar. Era para ser surpresa. Eu tava decorando um cômodo da casa para quando você viesse me visitar. Mentiras. Tudo mentiras. Aquele sofá e aquela TV estavam na casa dela, não em nenhum cômodo especial para mim. E as viagens? Ah, aquelas eram para ela se recuperar do estresse. Do estresse de me roubar, imagino. Porque aparentemente roubar o próprio pai é muito cansativo e merece umas férias pagas. Quanto mais eu cavava, mais podridão encontrava. Tinha saques que ela fazia e que simplesmente desapareciam. 1.000 aqui, 2.000 ali. Quando perguntei, ela dizia que era para supermercado, para farmácia, para coisas da casa. Mas eu fiz as contas. Nenhuma família de 10 pessoas gasta R$2.000 por semana em supermercado. Aí eu comecei a suspeitar que talvez não fosse só ela. Talvez o Rodrigo, o marido dela, tivesse envolvido também. Ou talvez até fosse ele o mentor de tudo isso. Porque a Clarice que eu conhecia, ou achava que conhecia, não era assim. Ela não era gananciosa, não era desonesta. Então eu comecei a prestar atenção no Rodrigo também. E vocês sabem o que eu percebi? Ele tinha mudado muito nos últimos anos. Antes ele era simpático, atencioso, sempre me tratava com respeito. Mas ultimamente ele mal olhava na minha cara quando vinham me visitar. E tinha aquela vez, uns meses antes de eu descobrir tudo, que eu cheguei na casa deles sem avisar. Foi num domingo, eu estava passando por perto e resolvi dar uma surpresa. Toquei a campainha e demorou uns 5 minutos para alguém atender. Quando a Clarice finalmente abriu a porta, ela estava nervosa. Muito nervosa. As mãos tremiam, o rosto estava vermelho. Pai! Que surpresa! Você não avisou que ia vir. E ela não me deixou entrar direito, ficou ali na porta mesmo, bloqueando a passagem. Na época eu achei estranho, mas relevei. Pensei que talvez eles tivessem brigado. Ou que a casa tivesse bagunçada e ela estava com vergonha. Mas agora, pensando, bem, será que ela não estava escondendo alguma coisa? Será que não tinha extratos, papéis,
provas espalhadas pela casa que ela não queria que eu visse. E tem mais. Uns dias depois de eu ter descoberto tudo, fui conversar com uns vizinhos dela. Não para fofocar, mas para tentar entender o que estava acontecendo na vida dela que justificasse aquele desespero todo por dinheiro. E aí eu descobri coisas interessantes. A vizinha da frente me contou que a Clarice e o Rodrigo tinham trocado de carro 3 vezes nos últimos 2 anos. Sempre carros importados, sempre 0 quilômetro. E para quem supostamente estava falida e cheia de dívidas, isso não fazia muito sentido. O vizinho do lado falou que eles fizeram uma reforma gigantesca na casa. Colocaram piscina, churrasqueira, sala de cinema. Tudo do bom e do melhor. E de novo, eu pergunto, onde estava o dinheiro para tudo isso se eles estavam quebrados? A resposta era óbvia, estava nas minhas contas. Era meu suor, meu trabalho de décadas, sendo usado para bancar o estilo de vida luxuoso deles enquanto me faziam de idiota. E o pior de tudo, quando confrontei a Clarice com tudo isso, com todas essas descobertas, ela ainda tentou me convencer de que estava fazendo aquilo por mim. Pai, eu queria que você tivesse orgulho de mim. Queria que você visse que eu tinha conseguido ter sucesso na vida. Sucesso? Que sucesso? Sucesso é conquistar as coisas com o próprio esforço, não roubando do pai. Sucesso é ter honestidade, integridade, caráter. E ela não tinha nenhuma dessas coisas. Eu tentei entender, tentei mesmo. Fiquei noites em claro tentando achar uma justificativa, uma explicação que fizesse sentido. Será que ela tinha algum problema mental? Será que ela estava sendo manipulada por alguém? Será que tinha algum vício que eu não sabia? Mas não tinha nada disso. Era simplesmente ganância. Era simplesmente o desejo de ter um padrão de vida que ela não podia sustentar. E quando viu que tinha acesso fácil ao meu dinheiro, ela não pensou 2 vezes. Vocês sabem o que é mais irônico nisso tudo? Se ela tivesse vindo conversar comigo, se tivesse sido honesta, eu provavelmente teria ajudado. Não com R$200.000, claro, mas teria ajudado dentro do que fosse razoável. Por quê? Ela era minha filha, e pai sempre quer ajudar filho. Mas ela preferiu o caminho da desonestidade. Preferiu me enganar, me roubar, me tratar como um recurso a ser explorado em vez de como um pai a ser respeitado. Isso é imperdoável. Depois que tudo veio à tona, eu também descobri que ela tinha falado mal de mim para as amigas. Tinha uma conhecida em comum que me procurou, com pena, e me contou. A Clarice andava dizendo que eu era pão duro, que eu tinha dinheiro mas não ajudava ela, que eu era egoísta. Ela estava criando uma narrativa para justificar os roubos. Tava me pintando como o vilão da história para se sentir menos culpada. E aparentemente tinha funcionado. Porque as amigas dela acreditavam. Achavam que eu era mesmo um pai ruim que não ajudava a filha necessitada. Quando essa conhecida me contou isso, senti uma raiva que não sei nem descrever. Não só ela me roubou, mas ainda estava destruindo minha reputação? Ainda estava me difamando para os outros. Que tipo de pessoa faz isso? Eu pensei seriamente em processar ela. Não só pelo dinheiro, mas por difamação. Também. Meu advogado até disse que eu tinha um caso forte. Mas no final, eu não fiz. Por que processar minha própria filha? Isso pareceria muito para mim. Por mais que ela merecesse, eu não conseguia dar esse passo. Mas fiz questão de contar a verdade para essas pessoas que ela tinha enganado. Mostrei os extratos, mostrei as provas. E sabe o que aconteceu? Muitas dessas amigas se afastaram dela. Perceberam o tipo de pessoa que ela realmente era. E isso, de certa forma, foi uma pequena justiça. Porque ela não só perdeu meu respeito e meu amor,
mas perdeu o respeito de muita gente ao redor dela também. Suas mentiras foram expostas, sua verdadeira face foi revelada. Teve um momento particularmente doloroso, umas semanas depois de tudo ter acontecido. Eu estava organizando uns álbuns de fotos antigas, tentando me distrair, quando encontrei fotos da Clarice pequena. Fotos dela no meu colo, sorrindo. Fotos do primeiro dia de aula dela, da formatura, do casamento. E eu fiquei ali, segurando aquelas fotos, chorando igual criança. Porque aquela menininha feliz das fotos tinha se transformado em alguém que eu não conhecia. Em alguém capaz de me machucar dessa forma tão profunda. Eu me perguntava, quando foi que ela mudou? Foi gradual ou teve um momento específico? E mais importante, teve algo que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para isso? Será que eu a mimei demais? Ou dei atenção de menos? Será que tem culpa minha nisso tudo? Essas perguntas me atormentavam. Porque ninguém quer achar que falhou como pai. Ninguém quer pensar que criou uma pessoa capaz de fazer o que ela fez. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que aceitar que talvez eu tivesse sim alguma parcela de responsabilidade. Talvez eu tenha dado tudo fácil demais para ela. Talvez eu nunca tenha ensinado direito o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Talvez eu tenha criado nela essa sensação de que podia ter tudo sem esforço, de que o dinheiro do pai estava sempre disponível. Mas mesmo pensando nisso, eu não consigo aceitar que roubo seja justificável. Não. Consigo aceitar que mentir, enganar, manipular sejam respostas adequadas a qualquer situação. Porque tem linhas que não se cruzam, sabe? E ela cruzou todas elas. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi começar a escrever. Comecei a fazer um diário, colocando no papel tudo o que eu estava sentindo. A raiva, a tristeza, a confusão, o amor que ainda existia apesar de tudo. E de alguma forma, escrever ajudava a organizar esses sentimentos todos. Foi através desse diário que eu comecei a processar melhor o que tinha acontecido. Comecei a ver padrões que eu não tinha percebido antes. Pequenas manipulações que ela fazia, pequenas mentiras que eu tinha relevado na época, mas que agora faziam todo sentido. Por exemplo, sempre que eu perguntava sobre meu dinheiro, sobre quanto tinha nas contas, ela mudava de assunto. Ou me dava respostas vagas. Tá tudo bem, pai. Tá tudo sob controle. Nunca números exatos, nunca detalhes. E eu, confiando nela, nunca insisti. Ou quando ela me pedia para assinar papéis. É só uma formalidade, pai. Não. Precisa ler tudo não. E eu assinava, porque confiava. Mas agora eu me pergunto, quantas coisas eu assinei sem ler? Quantas autorizações, quantos documentos que me comprometiam de formas que eu nem imaginava. Foi por isso que depois que descobri tudo, fui atrás de cada papel que eu tinha assinado. Pedi segunda via de tudo no banco, revirei todos os documentos que tinha guardados. E encontrei coisas assustadoras. Tinha um empréstimo de R$50 mil no meu nome que eu não sabia que existia. A Clarice tinha feito, usando minha procuração, e estava pagando as parcelas com o meu próprio dinheiro. Então, basicamente, ela tinha me endividado para roubar de mim. A lógica era tão absurda que eu não conseguia nem processar direito. Quando confrontei ela sobre isso, sabe o que ela disse? Mas pai, eu estava pagando as parcelas. Você nem estava sendo afetado. A falta de noção era tanta que eu não sabia se ria ou se chorava. Ela realmente achava que estava tudo bem, que ela não tinha feito nada de errado. E foi nesse momento que eu percebi, ela não tinha remorso verdadeiro. Arrependimento que ela demonstrava não era por ter me machucado, mas por ter sido pega. Se eu nunca tivesse descoberto, ela continuaria roubando tranquilamente.
Essa percepção foi devastadora, porque significava que a pessoa que eu achava conhecer não existia. A Clarice carinhosa, a Clarice atenciosa, a Clarice que me amava, tudo isso era uma máscara. Por baixo tinha uma pessoa egoísta, manipuladora, sem escrúpulos. E como eu lido com isso? Como eu aceito que minha filha é essa pessoa? Não tem manual para isso, sabe? Não tem livro de autoajuda que te prepare para descobrir que seu filho é um sociopata. Porque no fundo mesmo, era disso que eu estava começando a suspeitar. Que talvez a Clarice tivesse algum distúrbio, alguma condição que a impedia de sentir empatia de verdade. Porque uma pessoa normal não consegue fazer o que ela fez sem sentir algo, sem ter algum remorso. Mas mesmo que fosse isso, mesmo que ela tivesse algum problema psicológico, isso mudaria alguma coisa? O dano já estava feito. O dinheiro já tinha sido roubado. A confiança já tinha sido quebrada. Um diagnóstico não ia consertar nada disso. Então eu tomei uma decisão, ia focar em mim, em me recuperar, em reconstruir minha vida, em encontrar paz de novo. A Clarice teria que lidar com as próprias questões. Eu não era mais responsável por ela, não ia mais tentar salvá-la ou consertá-la. Ela era adulta, ela tinha feito escolhas, e agora teria que viver com as consequências. E sabe o que aconteceu quando parei de tentar consertar a situação com ela? Quando parei de responder às mensagens, de atender às ligações, de me deixar manipular pela culpa? Eu comecei a me sentir melhor. Comecei a respirar mais fácil. Porque toda vez que eu interagia com ela, era como abrir a ferida de novo. Era lembrar da traição, sentir a dor de novo. Mas quando cortei contato, quando me afastei completamente, a ferida finalmente começou a cicatrizar. Não foi fácil. Teve momentos que eu quase cedi. Teve noites que eu pegava o telefone, digitava uma mensagem para ela, ficava ali com o dedo no botão de enviar, mas sempre acabava apagando. Porque eu sabia que ceder não ia ajudar ninguém. E com o tempo, esses momentos de fraqueza foram ficando menos frequentes. Foram ficando mais fáceis de ignorar. E eu fui ficando mais forte, mais independente, mais em paz comigo mesmo. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto eu cresci com tudo isso. Não que eu seja grato pela traição, longe disso. Mas eu aprendi coisas sobre mim mesmo que eu não sabia. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso viver sozinho e ser feliz. Aprendi que família não é só sangue. E aprendi, principalmente, que nunca é tarde para recomeçar. Que aos 60 anos eu ainda posso ter uma vida plena, rica, cheia de significado. Só que agora é uma vida baseada na verdade, não em ilusões. O grupo de amigos que eu fiz, aquelas pessoas que me acolheram quando eu mais precisava, se tornaram minha verdadeira família. A gente se encontra toda semana. Joga baralho, conversa, ri. E o melhor, ninguém quer nada de mim além da minha companhia. Ninguém tá de olho no meu dinheiro, ninguém tá tramando nada nas minhas costas. É uma sensação libertadora, sabe? Poder confiar de novo. Poder baixar a guarda. Sem medo de ser traído. Porque essas pessoas me provaram, através de ações, não de palavras, que são dignas da minha confiança. E tem mais. Comecei a fazer coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Comecei a fazer aulas de pintura. Descobri que tenho um talento escondido para aquarela. Quem diria, né? 60 anos e descobrindo talentos novos. Também voltei a viajar. Nada muito extravagante, mas pequenas viagens de fim de semana para cidades próximas. Conhecendo lugares novos, comendo comidas diferentes, saindo da minha zona de conforto. E a cada nova experiência, eu sinto que estou me reconectando com uma parte de mim que tinha ficado adormecida.
Que durante anos eu vivi em função dos outros. Primeiro da minha esposa, depois da Clarice. Mas agora, finalmente, tô vivendo pra mim. Não é egoísmo. É autocuidado. É reconhecer que eu também mereço ser feliz. Que eu também mereço ter uma vida que seja minha, não emprestada, não dedicada exclusivamente a fazer os outros felizes às custas da minha própria felicidade. Claro que ainda tem dias ruins. Dias que a solidão pesa. Dias que eu vejo um pai com a filha na rua e sinto uma pontada no coração. Dias que eu me pergunto se fiz a coisa certa, se deveria ter dado mais chances para Clarice. Mas aí eu lembro de tudo que ela fez. De todas as mentiras, de todo o dinheiro roubado, de toda a manipulação. E eu sei que tomei a decisão certa. Que me afastar dela foi um ato de autopreservação necessário. E quem sabe, talvez um dia, se ela realmente mudar, se ela mostrar arrependimento verdadeiro através de ações e não só de palavras, talvez a gente possa ter algum tipo de relacionamento de novo. Não será como antes, isso é impossível. Mas talvez algo novo, algo mais honesto, possa surgir. Mas isso é uma possibilidade distante. Por agora, eu tô focado em viver minha vida da melhor forma possível. Em ser feliz apesar de tudo que aconteceu. Em não deixar que a traição dela defina quem eu sou ou como eu vivo. Porque no fim das contas, a vida é assim mesmo. Cheia de surpresas, nem todas boas. Cheia de decepções, de traições, de momentos que testam nossa força. Mas também cheia de possibilidades, de recomeços, de segundas chances para nós mesmos. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem da minha história é isso. Não importa a idade que você tem, não importa o que você passou, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível encontrar felicidade de novo. Sempre é possível se reconstruir. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me deixado afundar na depressão, na amargura, no rancor. Muita gente faz isso, e eu não julgo. Porque sei como é difícil. Sei como dói. Mas eu escolhi outro caminho. Escolhi lutar, escolhi me levantar, escolhi viver. Apesar da dor. E essa escolha, essa decisão consciente de não deixar que a traição dela destruísse minha vida, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Hoje eu olho no espelho e vejo um homem diferente do que era há um ano. Um homem mais forte, mais sábio, mais cauteloso. Mas também um homem que ainda acredita na bondade, que ainda tem amor para dar, que ainda tem esperança no futuro. E isso, meus amigos, é uma vitória. Porque a Clarice tentou me destruir. Tentou me transformar numa pessoa amarga, desconfiada, fechada pro mundo. Mas ela não conseguiu. Eu não deixei. Eu escolhi ser maior que a traição. Escolhi ser melhor que o exemplo que ela me deu. E essa escolha define quem eu sou muito mais do que o que ela fez comigo. Então sim, minha filha me traiu. Sim, ela me roubou, me mentiu, me manipulou. Mas ela não conseguiu quebrar meu espírito. Não conseguiu destruir minha essência. Isso é o que realmente importa. Porque no final, cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas. A Clarice escolheu o caminho da desonestidade. Eu escolhi o caminho da recuperação. Essas escolhas dizem muito sobre quem somos como pessoas. E para vocês que estão ouvindo isso, que talvez estejam passando por algo parecido, eu quero dizer, você vai sobreviver. Vai doer, vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas você é mais forte do que pensa. E mais importante, você merece ser feliz. Você merece ter uma vida boa, mesmo depois de uma traição dessa magnitude. Não deixe que as ações de outra pessoa definam sua felicidade. Não dê esse poder a eles. Retome o controle da sua vida. Coloque limites onde for necessário. Corte relações.
tóxicas, mesmo que sejam com família. Porque família que machuca não é família. É apenas gente com quem você compartilha DNA. Verdadeira família é quem te apoia, quem te ama sem condições, quem tá do seu lado nos momentos difíceis. E às vezes, essas pessoas não são as que a gente espera. Às vezes são amigos, vizinhos, conhecidos que se tornam mais importantes que qualquer laço de sangue. Foi isso que eu aprendi. E hoje eu valorizo muito mais meus amigos do que antes. Porque eles escolheram estar na minha vida. Eles não estão aqui por obrigação familiar ou interesse financeiro. Eles estão aqui porque querem, porque gostam de mim, porque nossa amizade tem valor real. E isso é precioso. Isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. E a Clarice, com toda a ganância dela, nunca vai entender isso. Nunca vai entender que existem coisas muito mais valiosas que dinheiro. Outro dia eu estava conversando com o seu Alberto sobre isso. Sobre como a gente mede o que realmente importa na vida. E ele me disse uma coisa que ficou comigo. Fernando, quando a gente morre, ninguém vai lembrar de quanto dinheiro a gente tinha. Vão lembrar de como a gente tratou as pessoas, de que tipo de pessoa a gente foi. E é verdade. A Clarice pode ter conseguido roubar meu dinheiro, mas ela perdeu. Muito mais do que isso. Ela perdeu meu respeito. Perdeu a admiração das pessoas ao redor dela. Perdeu a própria integridade. E quando ela for velha, quando olhar para trás para a própria vida, o que ela vai ver? Vai ver uma pessoa que traiu o próprio pai por dinheiro? Que destruiu a confiança de quem mais a amava. Como ela vai viver com isso? Eu, pelo menos, vou poder olhar para trás e saber que, apesar de tudo, eu mantive minha dignidade. Eu não revirei. Eu não deixei que a traição dela me transformasse numa pessoa pior. Eu escolhi o caminho alto. E essa é a verdadeira vitória. Não é sobre o dinheiro que ela pode ou não devolver. Não é sobre punição ou vingança. É sobre manter quem você é, seus valores, sua essência, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Então, minha história continua. Não tem um final definido ainda. Talvez um dia eu e a Clarice nos reconciliemos. Talvez não. Talvez ela mude e se torne uma pessoa melhor. Talvez continue sendo quem sempre foi. Mas independente do que aconteça com ela, eu vou continuar vivendo minha vida. Vou continuar buscando felicidade. Vou continuar cercando-me de pessoas boas. Vou continuar crescendo, aprendendo, evoluindo. Porque a vida não para. E eu não vou parar também. Aos 60 anos, eu tô recomeçando. E sabe de uma coisa? Tá sendo melhor do que eu imaginava. Diferente, sim. Mais solitário às vezes, também sim. Mas também mais autêntico. Mais verdadeiro, mais meu. E no fim, isso é tudo que importa. Viver uma vida autêntica. Uma vida onde você não precisa fingir, onde você pode ser você mesmo. Onde você não precisa ter medo de ser traído porque você só deixa entrar na sua vida pessoas que provaram ser dignas. Então essa é minha mensagem final para vocês. Não deixem que as traições da vida os definam. Não deixem que a maldade dos outros transforme vocês em pessoas. Mas escolham ser melhores. Escolham ser mais fortes. Escolham viver. Verdadeiramente viver, apesar de tudo. Porque a vida é curta demais para viver com rancor. É preciosa demais para desperdiçar com pessoas que não nos valorizam. É valiosa demais para não ser vivida plenamente. E eu vou continuar vivendo. Vou continuar pintando minhas aquarelas. Vou continuar jogando baralho com meus amigos. Vou continuar viajando, conhecendo lugares novos, fazendo coisas que me fazem feliz. E quem sabe,
Talvez um dia, quando eu for muito velho e olhar para trás, eu veja essa traição da Clarice não como o fim da minha vida, mas como o início de uma nova fase. Uma fase onde eu aprendi a ser verdadeiramente independente, verdadeiramente forte, verdadeiramente eu mesmo. Porque é isso que somos, sobreviventes. Pessoas que passam por tempestades e saem do outro lado. Machucados, sim. Cicatrizados, com certeza. Mas também mais sábios, mais fortes, mais resilientes. E essa sabedoria, essa força, essa resiliência, essas são coisas que ninguém pode roubar de você. São suas, conquistadas através da dor, forjadas no fogo da adversidade. E valem muito mais que qualquer dinheiro no mundo. Então, obrigado por me ouvirem. Por me deixarem compartilhar minha história. Minha dor, minha jornada de recuperação. E lembrem-se, não importa o que vocês enfrentem, vocês têm a força dentro de vocês para superar. Só precisam escolher. Usar essa força. Escolham viver. Escolham ser felizes. Escolham não deixar que as traições dos outros roubem sua paz. Porque no final, a melhor vingança é viver bem. É mostrar que você não precisa deles para ser feliz. Que você é completo por si só. E eu? Eu sou a prova viva disso. Eu sobrevivi. Eu me reconstruí. E vocês também. Podem. Acreditem em mim. Acreditem em vocês mesmos. Porque vocês são muito mais fortes do que imaginam.